Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana, seja bem-vindo ao canal La Acadêmica. Se você não conhece o La Acadêmica ainda, nós estamos começando um ciclo de aulas essa semana. Na aula passada, nós falamos sobre como escolher a revista científica ideal para publicar o seu manuscrito. E na aula de hoje, nós vamos comentar sobre como submeter o manuscrito nessa revista que você escolheu. Eu tinha sugerido que você selecionasse, elencasse ali pelo menos 3 revistas que tivessem mais alinhadas, mesmo antes de começar a escrever o seu artigo. Então, mesmo antes de começar a escrever seu artigo, você já tem acesso, já se familiariza com o site dessa revista e para você ter acesso, por exemplo, às instruções aos autores. Toda revista ela vai ter essas instruções, toda revista tem instruções próprias, então é importante que você se familiarize com esse documento, imprima, guarde num lugar especial, marque com asteriscos, porque esse documento ele vai te fornecer todas as informações que aquela revista exige, todas as demandas, as exigências de tamanho de arquivo, de formatação de referências, de conflitos de interesses, de documentos acessórios que você precisa enviar, para que você submeta o seu manuscrito nessa revista. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu vou fazer aqui uma espécie de simulação de submissão, só para que vocês se familiarizem, se você nunca fez uma submissão de um artigo antes, para que você se familiarize com as plataformas de submissão das revistas. Geralmente, elas são plataformas bem similares, elas são bem parecidas entre elas. Eu escolhi aqui uma revista de exemplo, Journal of Medical Virology. Então, quando você entrar aqui, por exemplo, no site dessa revista, em algum lugar vai ter, aqui já, por exemplo, aqui tem um Submit an Article, que você já tem como entrar para fazer o processo de submissão. Ele vai te pedir um cadastro para você fazer um login. Você pode fazer o login com o ORCID, ou ORCID, que é esse número de identificação que ele é criado para que a revista saiba que você é você. E aí ele vai te enviar para uma página de cadastro, em que você vai ter um login e uma senha para entrar. E depois que você entrar, você é submetido aqui na plataforma de submissão da revista. Só para a gente entender como que funciona, ela é bem simples, ele tem aqui todos os passos que vão ser solicitados para que você submeta o seu trabalho. Aqui, no caso, são 7 passos, e a gente vai passar aqui em cada um deles para que vocês vejam como que é que funciona. Se você não tem familiaridade com se você não tem familiaridade com esse processo de submissão, a maioria das revistas elas funcionam exatamente dessa forma, ou de maneira bem similar. Bem, primeiro passo, ele está pedindo para você colocar o tipo de artigo, o título e o seu abstract. Então, você tem que escolher qual que é o tipo de artigo que você está submetendo. Se é um artigo de pesquisa, né, que são os artigos originais, pode estar com um artigo original também, uma short communication, se é uma revisão, um comentário ou uma carta ao editor. Então, são os formatos de artigo que essa revista ela aceita. Você escolhe qual que é o formato que você está enviando. Onde que você vai saber qual que é o formato do seu artigo? Lá na carta, nas instruções aos autores que você baixou. Inclusive, quando você faz o login, ele já te pergunta se você leu, e você tem que marcar lá um checkbox dizendo que você leu as instruções para os autores e que o seu artigo está nesse formato que as instruções sugerem que esteja. Então, você vai ter acesso a esse documento com essas instruções logo no começo do processo de escrita do seu trabalho, né? É uma sugestão para que você já faça isso com antecedência. Ele me pede aqui o título do trabalho, em seguida. Me pede uma running head, que seria uma espécie de miniatura do título. É um título que tem as palavras-chave principais, né? Como se, por exemplo, se o seu título for prevalência de uma doença X, prevalência de coronavírus em profissionais da saúde de determinada região do país, um estudo de corte transversal. O seu running head seria coronavírus em profissionais da saúde. É um texto resumido que vai ali, que facilita a busca, né, pelo seu título. Enfim, depois ele te pede aqui para você colocar o seu abstract, você pode digitar ou você pode colar, né, recortar e colar de onde estiver. Ele pergunta se isso aqui está sendo submetido por um fascículo especial da revista. Geralmente, por exemplo, vamos supor que essa revista está acostumada a publicar sobre os mais variados tipos de vírus, mas ela quer fazer uma edição especial sobre Covid-19.
E aí ela vai chamar, tem uma pessoa, tem alguns pesquisadores que são pesquisadores de referência no assunto, né? No assunto de Covid-19, e aí essa revista vai entrar em contato diretamente com o autor e falar: olha, você não quer publicar um artigo aqui nessa revista, não? Isso pode acontecer, sem que seja uma prática desonesta. A revista pode entrar em contato com um pesquisador de renome naquela área e fazer essa solicitação para que ele publique um artigo na revista, nessa edição especial que a revista está fazendo. Então, aqui é uma submissão para uma edição especial? Não necessariamente. Você pode selecionar aqui se é ou não. E aqui ele provavelmente tem algumas informações sobre financiamento, e algumas considerações, por exemplo, todos os coautores revisaram as opções de licença da revista, eu estou falando em nome de todos os coautores, e aqui é importante a questão da responsabilidade que todos os autores exercem sobre aquele artigo. Então é importante a gente ter isso em mente quando a gente vai escolher os autores, né, os coautores para o trabalho. Todos os coautores eles têm que fazer a aprovação do artigo final. Independente de qual que tenha sido a participação do coautor, é importante que ele tenha acesso ao artigo final, porque ele também é responsável por aquele artigo. Se tiver algum problema com o artigo, alguma coisa, é raro de acontecer? Sim, é raro de acontecer, mas é de bom tom que você mande a versão final para todos os seus coautores, para que eles aprovem, ou para que eles tenham acesso à versão final do artigo que está sendo submetido. Então, aqui ele está perguntando exatamente isso, né? Você confirma que todos os coautores têm autoridade, capacidade, que concordam com os termos, com as licenças oferecidas pela revista, enfim, todas as perguntas você está respondendo aqui em nome de todos os coautores. E aí, depois que você terminar de fazer os preenchimentos aqui que ele exige, você salva e continua. Não é necessário você terminar de uma vez, então você pode começar a submeter seu trabalho hoje e terminar amanhã, ou terminar depois, sem problema nenhum. Depois dessa primeira parte, a gente tem um passo 2. Por algum motivo, ele não deixou eu ir. Então, aí depois que quando você terminar, a gente tem a fase 2, o passo 2 aqui de submissão, que ele vai pedir para você fazer o upload dos arquivos. E aí aqui ele tem uma série de explicações, explicando, por exemplo, não aceita a Microsoft Word 2007. Então, são algumas especificações bem, né, alguns detalhes bem esdrúxulos mesmo para você submeter esses documentos. Então, aqui ele vai mostrar para vocês a ordem que você submeter, e você vai submeter os arquivos de 3 em 3. Então, você escolhe aqui, por exemplo, se é uma imagem, se é o documento principal, que é o próprio artigo, se é uma informação de suporte, se é uma tabela. Você começa, então, por exemplo, você vai começar com o main document, que é o main document, que é o seu artigo, seleciona o arquivo, coloca ele aqui. Depois você coloca tabela, você pode colocar aqui tabela 1, e aí você seleciona o seu arquivo, tabela 1. Se tiver outra tabela, por exemplo, você vem e coloca aqui tabela 2, seleciona a tabela 2 separada. Não são todas as revistas que pedem para você colocar tabela separada, por exemplo. Né? Aqui no caso, você coloca a tabela, tem algumas imagens, né? Você pode colocar as figuras separadas também, vem todas em arquivos separados. Então, essa é a fase de fazer. Então, essa é a fase de upload da revista. No passo 3, tem algumas outras questões relacionadas aqui, por exemplo, com as palavras-chave. Ele pede para que você coloque pelo menos 3 palavras-chave do seu trabalho aqui. Se você não tiver palavras-chave ainda, se você não tiver feito essa seleção de palavras-chave, eu sugiro que você use o Mesh on Demand, que é esse programinha aqui do NIH, que você coloca o seu resumo, você coloca o seu abstract aqui, faz uma busca e ele te dá aqui alguns termos Mesh que você pode utilizar como palavras-chave. Eu usei aqui um artigo que tinha sido publicado, uma revisão sobre Covid, e aí ele me dá aqui, por exemplo, humanos, poderia ser uma palavra-chave, vacina de Covid-19, e aí você coloca aqui, né, alguma outra coisa, infecções por coronavírus. Isso aqui que ele estava falando, o artigo era sobre isso. Então, você seleciona aqui um termo MESH, que é um termo específico. Você pode utilizar como palavra-chave
Inclusive, se recomenda que você utilize como palavra-chave um termo mesh. E aí você usa o mesh on demand e ele te dá as possíveis palavras-chave aqui. Você seleciona as 3 principais e você coloca aqui. E você já tem as palavras-chave do seu trabalho. Salva e continua, vai para o próximo passo, que são autores e instituições. Aqui já começa a ficar chata, é a parte mais chata do processo de submissão, porque aqui você tem que ter o nome de todo mundo, de todos os seus coautores têm que estar listados, você tem que ter qual instituição que cada um deles faz parte, se você tiver coautores de outras instituições, isso é um pouco chato, você tem que ter o e-mail de todos eles e você tem que saber algumas informações, por exemplo, endereço, às vezes eles pedem algumas informações mais específicas. Então, antes de você começar o processo de submissão, já sabendo que eles vão te pedir isso, você já deixa isso, já mantém isso num arquivo específico, né, com o nome de todos os coautores, a instituição de cada um deles e o e-mail de cada um deles, né, o e-mail institucional de cada um deles. E aí você vai colocar todos os coautores, vai escolher alguém para ser o autor correspondente. Esse autor correspondente vai ser a pessoa que vai receber as mensagens relacionadas ao seu trabalho, tanto durante o processo de submissão, como depois que o seu trabalho for publicado. Então, se eu, por exemplo, quiser fazer a pergunta para um determinado autor de determinado trabalho, eu vou procurar quem que é o autor correspondente, eu vou me corresponder com ele. Então, essa pessoa pode ser o autor principal, pode ser o orientador, dependendo do grupo de pesquisa, se define quem que vai ser esse autor principal. É importante deixar claro, entre todos os coautores, quem que vai ser a pessoa responsável por ser o autor correspondente. E aí você tem que marcar aqui já no processo de submissão. Tá. Outra questão é com relação às preferências dos revisores. Lembra que no processo editorial você tem os revisores que são independentes. Geralmente, esses revisores independentes, eles vão ser selecionados pelo próprio editor da revista. No entanto, é praxe que as revistas peçam para que você envie alguns revisores potenciais para o seu trabalho. Aqui ele está pedindo, vamos ver, checar aqui, tratar. Coloque 3 revisores recomendados. Tem algumas revistas que pedem até 5. Então, além de você ter o nome de todos os coautores, é importante que você tenha o nome de pelo menos 3 revisores, o e-mail desses 3 revisores, a instituição desses 3 revisores, e é importante que eles não sejam um colega de trabalho, que você não tenha nenhum tipo de conflito de interesse ali, sabe? Que seja uma pessoa que você conhece, que seja uma pessoa que você já trabalhou, que seja um coautor. Você não pode colocar como potencial revisor um coautor do artigo, né? Então, você tem que fazer essa seleção. Provavelmente, o seu revisor vai ser alguém que você citou no seu trabalho. Vai ser alguém que publica numa área de expertise parecida com a sua. Então, você é a melhor pessoa para elencar esses potenciais revisores. No entanto, é importante que você não tenha nenhum tipo de conflito de interesse com esse revisor. O editor ele não é obrigado a escolher esse revisor que você sugeriu. Não é só uma sugestão, mas é obrigatório que você faça essa sugestão. Então, aqui ele vai perguntar, né, para você adicionar um revisor, e aí você tem que dar o primeiro nome desse revisor. Você vai ter que dar o primeiro nome desse revisor, o último nome, o e-mail desse revisor e a instituição. São dados que às vezes é um pouco mais difícil de você conseguir, principalmente se não for uma pessoa que você tem, né? Você não é um colega de trabalho, então não é uma pessoa que você tem um acesso fácil de dados desse revisor. Isso pode demorar um pouquinho para você achar, geralmente você vai achar isso dos artigos que a pessoa... Lembra que a gente cadastra um autor correspondente? Nesse autor correspondente ele vai cadastrar o e-mail dele, então se você procurar os artigos que essa pessoa já publicou, e você procurar quem foi o autor correspondente dos artigos dele, se foi ele, ótimo. Se não foi, você tem a opção de procurar na instituição, no departamento em que a pessoa faz parte, ou com algum pesquisador em comum, se essa pessoa tem o e-mail de contato desse revisor. Tenha isso antes de fazer esse processo de submissão, porque senão isso acaba atrasando, e é um passo chato, é um passo que não é tão essencial, mas que atrasa todo o processo de submissão. Se você tiver com prazo um pouco apertado, você trava aqui nessa busca de e-mails aqui, principalmente se for uma revista que pede vários revisores, né? Se for uma revista que pede 5 revisores, então você tem que ir atrás desses e-mails e aí você pode acabar perdendo tempo.
Tá, você achou todos os seus, já fez as suas sugestões, e aí você salva, continua e vai para o próximo passo. Próximo passo, detalhes e comentários, e aqui ele vai fazer uma. Ele vai fazer uma pergunta, vai fazer, enfim. Aqui nesses detalhes e comentários, ele vai fazer algumas outras exigências. Por exemplo, aqui você vai anexar sua cover letter. O que é essa cover letter? A cover letter ela é uma carta que você vai escrever para o editor da revista. Então, ela é um contato que você tem diretamente com o editor. É importante que você gaste um pouquinho de tempo para elaborar essa cover letter de uma forma que ela seja forte, no sentido de que ela esteja lógica e que ela tenha um argumento forte para o editor, mostrando por que o seu trabalho é relevante, por que o editor deveria publicar essa revista. Eu já vi uma entrevista uma vez de um editor falando que a carta, a cover letter, ela pode ser a diferença entre o artigo ser rejeitado ali direto, de cara na triagem, ou ele ser, a cover letter aqui está dizendo, vou dar uma segunda chance e vou ver o que os revisores acham. Ou ele receber essas considerações adicionais dos revisores. Então, é importante que você debruce-se um pouco nessa cover letter, na elaboração dessa cover letter, e deixe bem claro para o editor qual que é o seu tema, como que esse tema está relacionado com o escopo da revista, qual que é a importância, qual que é a relevância desse tema. E faça isso de um formato de carta mesmo, não apenas recorte e cole o seu resumo do artigo e cole ali. Isso é uma carta, não é um relatório, não é um mini artigo. Então, se você simplesmente recorta e cola o abstract ali, você pode perder essa oportunidade de ter essa conversa com o editor. É importante que a sua cover letter ela caiba em uma página, né? Não faça uma cover letter muito grande, não. Coloca ela cabendo ali em uma página com todas as informações. Não é essencial, mas é importante, não é essencial, mas é importante. Não, é de bom tom que você coloque também na carta ao editor algumas informações, por exemplo, se existe algum tipo de conflito de interesse com os autores, você confirma para o editor que você não está submetendo o seu trabalho em outro lugar, nem que você vai submeter enquanto a revista estiver nesse processo de decisão. É importante colocar isso, que o seu trabalho seguiu todos os preceitos éticos, que todos os coautores aprovaram a versão final, enfim. Essas informações, se você quiser colocar, são importantes. Mas o principal da carta ao editor é você fazer essa argumentação forte, defendendo o seu trabalho e defendendo a publicação do seu trabalho nessa revista. Isso é bem importante. Aqui ele pergunta alguns dados de financiamento, se o seu trabalho teve financiamento. Você tem que colocar aqui quais são os dados de financiamento, então você tem que colocar, inclusive, o número número do processo de financiamento. Então, se você recebeu uma bolsa, por exemplo, ou se você recebeu um financiamento do governo, você tem que colocar aqui o número. Qual a instituição, né? Qual foi a instituição, qual foi o período e qual é esse número. Então, é uma outra coisa que você precisa ter com antecedência. A gente já falou aqui que é importante você ter uma página de título, que é a title page, que vai ter o nome dos autores e não vai estar para não estar associado junto com o artigo, o manuscrito, junto com o documento principal em que vai estar o artigo. Então, você já tem que ter uma title page separadinha, você já tem que ter o nome, nome, e-mail, instituição dos autores, nome, e-mail, instituição dos revisores, e aqui uma outra coisa, a cover letter tem que estar pronta, e aqui uma outra coisa que é dados de financiamento. Então, esse finalzinho aqui é um pouquinho chato, porque você tem que ter esses dados em mãos e isso pode atrasar um pouco o seu processo de submissão. Tenha isso antes, que aí flui mais tranquilo. Alguns dados sobre o seu trabalho, quantas páginas, quantas figuras, isso é importante, ele vai colocar se essas figuras são coloridas, se não são, geralmente você paga uma taxa, né, para publicar colorido, depende da revista também, é importante você checar essas informações. E aqui ele vai você tem umas checkbox para dizer que você leu, que você entendeu as políticas da revista, que você confirma, que os autores compreendem a submissão do trabalho,
confirma que o manuscrito foi publicado só nessa revista e não foi publicado, nem está em press, nem foi publicado em outro lugar. Que você preparou o artigo de acordo com as requisições de formato da revista. Então, você vai ter que ticar todas essas checkboxes. É importante que você tenha isso pronto mesmo, né? Você tem algum conflito de interesse? O que significa um conflito de interesse? Por exemplo, eu estou testando uma determinada droga e o meu pai trabalha numa empresa ou eu trabalho numa empresa que produz essa droga, que vende essa droga. Então, eu me beneficio diretamente com o resultado que eu estou publicando. Isso é um conflito de interesse. Pode ser bem mais simples do que isso, mas se você tiver algum conflito de interesse, é importante que você coloque aqui. E que se você não tem, né, você vai colocar que não tem nenhum conflito de interesse. O resultado da sua pesquisa não te beneficia de nenhuma forma. Isso é não ter nenhum tipo de conflito de interesse. E aqui está perguntando se a pesquisa foi financiada em todo ou em parte pelo NIH, por algumas outras dessas instituições, sim ou não. Aqui você vai colocar sobre disponibilidade de dados. Algumas revistas elas pedem que você faça uma declaração de que se elas precisarem, por exemplo, dos seus dados brutos para confirmar alguma coisa, você vai ter isso disponível. Então, tem inclusive alguns modelos que você pode utilizar aqui para explicar, dependendo do tipo de caso, né? Se os seus dados são públicos, se os seus dados estão privados, mas você pode enviar se solicitado. Então, tem algumas possibilidades que você pode colocar aqui. Certo? E aí, terminando isso, você salva e continua, e vamos para o último passo, que é um passo de revisar e submeter o artigo. Esse último passo, aqui ele está tudo marcado em vermelho, porque eu não coloquei nada ali, né? Mas se tiver algum erro, se você tiver esquecido de colocar alguma coisa, ele vai falar que, olha, aqui está faltando isso, está incompleto, está faltando você colocar isso, faltando você colocar aquilo. E aqui ele vai te dar, ele vai fazer esse pente fino de todas as coisas que você já inseriu antes, e aí, se tiver tudo certo, ele vai girar, aqui está incompleto porque eu não coloquei, né? Mas no final, se tiver tudo certo, você vai revisar de novo a sua submissão, vai checar se está tudo certo, e se tiver certo, você vem aqui e coloca submeter. Ele vai gerar uma provinha, ele vai juntar todos esses documentos todas essas informações que você inseriu, todos os documentos que você colocou, e vai fazer um PDF, que é uma prova inicial desse artigo, para você conferir também. Se está tudo certo, você vem submeter. E aí, depois que você submete o seu artigo, você vai ser direcionado para a página da revista em que você tem como ir acompanhando se o seu trabalho já foi enviado para o editor, se ele está pendente, se ele foi aceito, se ele não foi aceito. E, geralmente, essas informações vão ser encaminhadas para todos os coautores. Assim que você submeter, todos os coautores recebem um e-mail. Você cadastrou lá antes, né? Então, se você for submeter o seu trabalho, a primeira coisa que eu sugiro que você faça é comunique todos os coautores que você está fazendo isso. Todos eles vão receber um e-mail dizendo que o seu artigo foi submetido e que ele é coautor dessa revista. Algumas revistas vão pedir que você pegue uma assinatura desses coautores, mas, de maneira geral, funciona dessa forma. Todo mundo é avisado, e aí, nesse caso, agora seria só esperar para ver qual que é a resposta do editor. Pode, como eu falei antes, pode ser rápido ou pode demorar alguns meses. Mas é isso, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nos vemos na próxima. Tchau.